Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Estamos aqui ainda triste, assim, mais ou menos, né? Por conta, né, de saber que tantas injustiças, né, têm se perpetuado, né? Mas continuemos firmes, confiando no Senhor, que Ele proverá o melhor. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade à nossa leitura, né? Fazendo a minha parte aqui neste humilde canal. Já peço para você, se você chegou aqui, se você por um acaso caiu aqui, peço que você me dê essa força, se inscreva nesse canal, compartilhe, faça um comentário, deixe o seu like. Essa é a minha pequena contribuição para que a verdade venha à tona, certo? Então, nesse momento, eu estou narrando a verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Ok, pessoal? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Carlos Marighella, o ideólogo do terror. Carlos Marighella nasceu em Salvador, Bahia, em 5 de 12 de 1911. Sua trajetória revolucionária remonta à década de 30. Em 1932, ingressou na Juventude Comunista e na Federação Vermelha dos Estudantes. Em 1936, abandonou o curso de engenharia e, cumprindo ordens do partido, foi para São Paulo reorganizar o PCB. Em 1939, foi preso pela terceira vez e encaminhado para Fernando de Noronha. Na prisão, dava aulas de formação política aos detentos. Em 1945, a anistia, assinada por Vargas, devolveu a liberdade aos presos políticos. Marighella, nesse ano, foi eleito deputado federal. No governo Dutra, o Partido Comunista voltou à ilegalidade e passou a agir de novo clandestinamente. Em 7 de janeiro de 1948, os mandatos dos parlamentares do PCB foram cassados. Em 1949 até 1954, Marighella atuou na área sindical, aumentando a influência do partido, sendo incluído na comissão executiva e no setor no Secretariado Nacional, órgão dirigentes do PCB. No Manifesto de agosto de 1950, Marighella já pregava a luta armada, conduzida por um Exército de Libertação Nacional. Como membro da executiva, chefiou a primeira delegação de comunistas brasileiros à China, em 1952. Ao voltar, passou a trabalhar as massas para preparar a futura Revolução Brasileira. O passo seguinte seria a penetração no meio estudantil. Para isso, Marighella infiltrou-se por meio de contatos na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde doutrinava professores e alunos. As sementes estavam sendo semeadas, era só aguardar a colheita. A influência da Revolução Cubana, que passou a servir de modelo para muitos comunistas, contrariava as posições do movimento comunista internacional e do próprio PCB, mas encantava revolucionários comunistas, revolucionários antigos, né? Como Marighella e outros que, atuando desde a década de 30, não viam como conquistar o poder como uma luta de longo prazo. A tática de Fidel e Che Guevara, defensores da estratégia foquista, passou a ser o modelo ideal para o Brasil. Após a Contra-Revolução de 1964, Marighella foi preso em um cinema no Rio de Janeiro, solto por um habeas corpus impetrado por Sobral Pinto. Passou a pregar abertamente a adoção da luta armada, doutrinando operários e estudantes. Em julho de 67, foi convidado oficialmente para participar da primeira conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, né? Onde se discutiria um caminho para a difusão da luta armada no continente. Desautorizado pelo partido e contrariando as linhas de ação adotadas pelo PCB, Marighella embarcou para Havana com passaporte falso. O evento reuniu revolucionários do mundo inteiro. Na ocasião, o slogan
era 1, 2, 3 mil vietnames. Outro exemplo de guerrilha que dera certo. Estando Marighella em Havana, o PCB enviou um telegrama desautorizando sua participação e ameaçando-o de expulsão. Em 17 de agosto de 1967, Marighella enviou uma carta ao Comitê Central do PCB, rompendo definitivamente com o partido. Em seguida, em outra carta, deu total apoio e solidariedade às resoluções adotadas pela OLAS. Nesse documento, ele escrevia, abram aspas, no Brasil, há forças revolucionárias convencidas de que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. São estas forças que se preparam em meu país e que jamais me condenariam como faz o Comitê Central, só porque compreendi uma viagem a Cuba e me solidarizei com a OLAS e com a Revolução Cubana. A experiência da Revolução Cubana ensinou, comprovando o acerto da teoria marxista-leninista, que a única maneira de resolver os problemas do povo é a conquista do poder pela violência das massas. A destruição do aparelho burocrático e militar do Estado a serviço das classes dominantes e do imperialismo e a sua substituição pelo povo armado. Fecham aspas. Né? Ele queria já... Foi aí que começou a dissidência, né? Terminada a conferência, Marighella ficou alguns meses em Cuba com a certeza do apoio de Fidel Castro a um foco guerrilheiro no Brasil. Em fins de novembro, foi expulso do PCB. De volta ao Brasil, incentivou a prática de assaltos, sequestros, atentados a bombas. Numa audaciosa ação, seus asseclas ocuparam a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, onde colocaram uma gravação no ar, conclamando os revolucionários do Brasil, onde quer que estivessem, a iniciar as ações revolucionárias. É demais, né? É muita audácia. Ele achava que todo mundo era vagabundo como ele. Logo depois, a partir de setembro de 1967, Marighella iniciou o envio de militantes para cursos de guerrilha em Cuba. Na primeira leva, o chamado Primeiro Exército da ALN, seguiram Adilson Ferreira da Silva Miguel, Atom Fon Filho, o Marcos, né, que aqui está dando os codinomes dele, Epitácio Remígio de Araújo, o Júlio, Hans Rudolf Jacob Mans, Juvencio ou Suíço, né, José Nonato Mendes, Pele de Rato ou Pará, Otávio Ângelo, o Femim, Virgílio Gomes da Silva, Carlos, né, Marighella criou juntamente com Joaquim Câmara Ferreira o Agrupamento Comunista de São Paulo, AC/SP. O AC/SP, ou, abre aspas, ala Marighella, né, expandia-se e atuava em vários estados. As ideias de Marighella encontraram no meio estudantil campo fértil. Em pouco tempo, a ala ganhou adeptos e várias lideranças seguiam durante as agitações do movimento estudantil. Logo depois, estabeleceu contato com Mário Roberto Zanconato, líder do grupo Corrente em Minas. Em Brasília, Flávio Tavares, que já conhecia Marighella, apresentou um membro da Corrente, o Juca, a George Michel Sobrinho, que passaria a ser o contato do AC/SP com os grupos de Brasília. A partir daí, o movimento estudantil de Brasília passou a agir pelas normas de Marighella. Esse grupo, ainda em 1968, realizou treinamento de guerrilha, tiros de revólveres e metralhadoras na INA e experiências com explosivos nas proximidades do Rio São Bartolomeu. O AC/SP atuava também no Ceará e em Ribeirão Preto, né? Marighella e o clero, a igreja, né? Outras adesões viriam. No convento dos dominicanos, na rua Caiubi, número 126, no bairro das Perdizes, São Paulo, vários religiosos aderiram ao AC/SP.
Frei Oswaldo Augusto de Rezende Júnior liderou várias reuniões congregando frades dominicanos que se interessavam por política. Participavam dessas reuniões, entre outros, Frei Carlos Alberto Libânio, Cristo, o Frei Bento, o Frei Fernando de Brito, Frei Tito de Alencar Lima, Frei Luiz Felipe Raton, Frei Francisco Pereira Araújo, o Frei Chico, e Ives de Amaral Lesbalpin, o Frei Ivo. Na ocasião, Frei Oswaldo teceu comentários elogiosos ao AC/SP, chefiado por Marighella. Logo depois, apresentou o Frei Beto a Marighella e conseguiu a adesão de vários dominicanos ao AC/SP e depois à ALN. O engajamento dos dominicanos foi total. Seria um apoio da ALN na guerrilha urbana e rural. Luiz Mir, em seu livro A Revolução Impossível, editora best-seller, página 299, transcreve, abre aspas, Lesbalpin, a igreja e os dominicanos deveriam estar no projeto revolucionário de forma organizada. Seríamos a linha de apoio logístico para a guerrilha rural na cidade. Esconderíamos pessoas, faríamos transferências de armas e dinheiro, fecha aspas. Em meados de 1968, receberam a primeira missão dada por Marighella, levantamento na Belém, Brasília, procurando áreas estratégicas para focos de guerrilha. A área de Conceição do Araguaia, onde a ordem mantinha um convento, foi considerada prioritária. Frei Oswaldo, Frei Ivo, Frei Raton, Frei Tito e Frei Fernando, separadamente, fizeram levantamento nos municípios de Gurupi, Pedro Afonso e Itajacá, na região de Rio Vermelho e ao norte do estado de Goiás, entre Tocantins e Araguatins. Marighella pregava, abre aspas, o princípio básico estratégico da organização é o de desencadear, tanto nas cidades como no campo, um volume tal de ações que o governo se veja obrigado a transformar a situação política do país em uma situação militar, destruindo a máquina burocrática militar do Estado e substituindo-a pelo povo armado. A guerrilha urbana exercerá um papel tático em face da guerrilha rural, servindo de instrumento de inquietação, distração e retenção das forças armadas para diminuir a concentração nas operações repressivas contra a guerrilha rural, fecham aspas, Então ele estava propondo que tivesse esses atos, de guerrilhas, de desordem social, tanto na cidade quanto no campo, porque iria distrair, as forças, as forças armadas, os órgãos, de segurança. No segundo semestre de 1968, Frei Bento foi encarregado do setor de imprensa, ou seja, difundir o jornal O Guerrilheiro e textos de Marighella e manter contato com Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, esse é famoso também, que coordenava ações em São Paulo. Apoiado pela chegada do primeiro exército da ALN, entre aspas, treinado em Cuba, Marighella liderou vários assaltos e atentados na área de São Paulo, ainda em 1968. Intensificaram-se a seguir os atos de terror, atentados a bombas, assaltos a bancos, sequestros, assassinatos, justiçamentos, entre aspas, ataques a sentinelas e a radiopatrulhas, furtos e roubos de armas dos quartéis. Na época, eu não sabia que esses fatos teriam em minha vida uma importância maior do que era para a maioria dos brasileiros. Não imaginava que seria um, dentre muitos, a combater o terror que ameaçava a nação e o Estado. Não esperava que um dia eu seria injuriado e caluniado por ter cumprido o meu dever, lutando em uma guerra perigosa e suja, contra inimigos desconhecidos, militarmente treinados no exterior e dispostos a tudo para implantar no Brasil uma ditadura de inspiração marxista-leninista.
Em 1969, Marighella difundiu o Mini Manual do Guerrilheiro, de sua autoria, que passou a ser o livro de cabeceira dos terroristas brasileiros. O livreto foi traduzido em 2 dezenas de idiomas e usado por terroristas do mundo inteiro. As Brigadas Vermelhas, na Itália, e o grupo Baader-Meinhof, na Alemanha, seguiram seus ensinamentos. Tá vendo, pessoal? Claire Sterling, em seu livro A Rede do Terror, a Guerra Secreta do Terrorismo Internacional, da editora nórdica, referiu-se à importância do Mini Manual de Marighella em várias páginas de sua obra. Desse livro, transcrevo alguns textos onde ele se refere ao Mini Manual. Abram aspas. Não matam com raiva. Esse é o 6º dos 7 pecados capitais contra os quais adverte expressamente o Mini Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella. A cartilha padrão do terrorista. Tampouco matam por impulso, pressa e improvisação. O 5º e 7º pecado da lista de Marighella. Matam com naturalidade, pois esta é abre aspas, a única razão de ser de um guerrilheiro urbano, fecha aspas. Segundo reza a cartilha, o que importa não é a identidade do cadáver, mas seu impacto sobre o público, fecham aspas. Olha, abre aspas. Em primeiro lugar, escreveu Marighella, o guerrilheiro urbano precisa usar a violência revolucionária para identificar-se com causas populares e assim conseguir uma base popular. Depois, o governo não vou voltar, né? Em primeiro lugar, escreveu Marighella, o guerrilheiro urbano precisa usar a violência revolucionária para identificar-se em causas populares e assim conseguir uma base popular. Conseguir uma base popular depois, né? O governo não tem alternativa, exceto intensificar a repressão, as batidas policiais, busca em residências, prisões de pessoas inocentes, tornam a vida da cidade insuportável. O sentimento geral é de que o governo é injusto, incapaz de solucionar problemas e recorre pura e simplesmente à liquidação física de seus opositores, fecham aspas. Você vê que aqui ele é uma coisa diabólica mesmo, né? Porque é colocar o caos, causar o caos, a inquietação na cidade, fazendo com que a sociedade se revolte contra o governo, porque a sociedade pagadora de impostos, né? Ela começa a sofrer e olha, naquele momento, ela olha para o governo e nota que o governo não está conseguindo fazer nada, então ela se revolta contra o governo. Morte de Marighella. Marighella foi morto na noite do dia 4 de novembro de 1969, dentro de um carro na Alameda Casa Branca, zona nobre de São Paulo. O convento dos dominicanos protegia também membros de outras organizações clandestinas, como a VPR, o MR8 e a ALN. Marighella os usava como contatos. Os dominicanos marcavam encontros em lugares pré-estabelecidos, entre aspas, pontos, né, contatos, na Alameda Casa Branca. Faziam parte do esquema o Frei Fernando de Brito e o Frei Ives do Amaral Les Balpin. Suspeitas sobre o convento puseram-no em observação. O telefone do mesmo passou a ser monitorado. Frei Fernando e Frei Ivo foram ao Rio e combinaram por telefone um encontro. Ao comparecerem ao, entre aspas, ponto, né, foram presos. Interrogados, entregaram o esquema. Marighella marcava os pontos com ligações telefônicas para Frei Fernando, na livraria Duas Cidades, em que ele trabalhava, usando a senha, abram aspas, aqui é da parte do Ernesto, esteja hoje na gráfica, fecha aspas. Frei Fernando foi levado pela polícia à livraria para aguardar o telefonema. Na hora marcada, o telefone tocou e Frei Fernando atendeu.
ouviu a senha e confirmou o, entre aspas, ponto, que seria às 20 horas, na altura do número 800, na Alameda Casa Branca. O dispositivo para prender Marighella foi armado. Homens escondidos nos edifícios em construção e numa caminhonete observavam tudo, do outro lado da rua. O delegado Fleury fingia namorar. Mais adiante, outro casal, namorava, entre aspas, no lugar certo. O Fusca de sempre com os 2 frades dentro. Pouco antes da hora, um homem passou devagar examinando o local. A polícia identificou como sendo Edmur Péricles Camargo, mas o deixou passar. Na realidade, não era Edmur, e sim Luiz José da Cunha, o crioulo, que dava cobertura a Marighella. A polícia preferiu esperar um peixe maior. Marighella chegou pontualmente às 20 horas. Dirigiu-se ao Fusca e entrou na parte traseira. Frei Ives e Fernando saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão. Percebendo a emboscada, imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Marighella seguiu as normas do seu manual, portava um revólver e levava 2 cápsulas de cianureto. Na ocasião, em meio ao intenso tiroteio, morreram também a investigadora Stella Morato e o protético Friedrich Adolf Roman, que passava pelo local do tiroteio. O delegado Tucunduva foi ferido gravemente. Acabava assim Marighella, mas seus seguidores continuaram a agir segundo seu mini manual, que aterrorizou o Brasil e o mundo. Em 1996, um dossiê da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça contestou a versão oficial de sua morte e homologou a decisão de conceder o pagamento de indenização à sua viúva. Clara Scharf, Para a comissão, prevaleceu a justificativa de que Marighella teria sido abatido com um tiro no peito a queima-roupa. Primeiro, não é viável que o delegado Fleury perdesse a oportunidade de prender Marighella para interrogá-lo, deixando que o executasse. Segundo, é fantasioso que, para confirmar a versão do tiroteio, tivessem assassinado a investigadora, o protético e ferido gravemente o delegado. Se Marighella foi morto a queima-roupa, por que o tiroteio, Esse herói, entre aspas, que a esquerda venera em prosa e verso, é nome de rua no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e de viaduto em Belém do Pará. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, mantém no acampamento 26 de março, em Marabá, no Pará, a escola Carlos Marighella, em Pinar del Rio, em Cuba. Em 1973, foi inaugurada uma escola com seu nome. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou o Memorial Carlos Marighella, a ser construído pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no bairro Proletário de Santa Bárbara, Niterói, onde militantes comunistas se reuniam na clandestinidade, provavelmente para organizar suas ações. É terrível, pessoal? Então, quer dizer, aqui ele é um terrorista que causou tanta morte. Hoje é nome de ruas e a viúva recebe uma pensão. Ao contrário da família do soldado Mário Cosel Filho, que foi morto e a família não recebe nenhuma indenização. Para terminar, Há pouco tempo foi projetado um marco a ser construído na Alameda Casa Branca, local onde morreu. Tudo isso com o dinheiro do pagador de imposto, Aqui ele coloca contribuinte, mas a gente tem que banir essa palavra, que a gente não contribui com nada, a gente é pagador de impostos. Que, desinformado, assiste a tudo passivamente. O mini manual de Marighella é a prova da selvageria e do desprezo pelo ser humano, na insana perspectiva, de que os fins justificam os meios. Que estranha letargia é essa do povo brasileiro que não reage à mistificação desse assassino frio e cruel? Pessoal, projetos, as fontes aqui, o projeto Orville, tentativas de tomada do poder, os organizadores Tenente Coronel Lício Maciel, Tenente José Conegundes do Nascimento,
né? E Carlos Alberto Brilhante Ustras, Rompendo o Silêncio. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a vocês, né? E assim, eu peço mais uma vez, né? Se você chegou aqui, se você está aqui, compartilhe, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente quer desistir, porque a gente vê tanta injustiça que a gente tem vontade de desistir e largar tudo pra lá e viver, a gente se encolher, né? Ficar lá no nosso mundo, mas assim, Deus não nos trouxe na vida, nessa terra, só pra gente, né? Passar por ela sem ter contribuído para a melhoria de alguma coisa. Eu acredito e sempre falo isso, né? Que nós podemos ser instrumento de mudança na vida das pessoas. Então, a escolha é sua. Você tanto pode ser instrumento de mudança na vida de uma pessoa para melhor, né? Ou para pior, né? Eu escolho ser para melhor e já vi, né, frutos, né, nessa minha vida. Eu já vi a minha contribuição dar frutos na vida das pessoas, né? Isso é um motivo de satisfação. Então, assim, qualquer contribuição que nós possamos, né, que nós venhamos dar, como é que eu vou dizer? É valoroso, né? Então, essa é a minha contribuição. Peço a vocês mais uma vez, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. É isso mesmo, é eu narrando o livro. Meu intuito é atingir aquelas pessoas que de alguma forma querem obter conhecimento e por um motivo ou outro não tem condições de comprar o livro, ou às vezes não tem paciência, né, de estar lendo. Então, assim, é uma forma de você estar assim, se inteirando do livro e depois, lógico, né, eu creio, né, e é assim que aconteceu comigo, você se interessa, vai lá e compra o livro. Então é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, né, até breve.